Meus irmãos, 2020 acabou. Para muitos, ao ouvir esta expressão, a reação é: ufa, até que enfim. Vivemos dias muito difíceis, novas situações, circunstâncias com as quais nós nunca imaginamos que passaríamos por ela. Eu sequer um dia cogitei na minha vida ver a porta deste templo fechada. E isso aconteceu. Quando nós imaginamos ter que ficar confinados dentro das nossas casas, sem poder ir aos lugares, no momento, na hora, ou quantas vezes nós desejamos. A igreja teve que aprender a ser igreja, mesmo diante de algumas impossibilidades. De fato, o ano de 2020 não foi um ano muito fácil. Muitas pessoas sofreram os danos causados pela pandemia, pelo afastamento social, medo, ansiedade, pânico, depressão. Foram patologias muito comuns ao longo deste ano de 2020. E diante deste cenário de incertezas, neste dia, eu gostaria de trazer uma mensagem de esperança para tempos de dificuldade. E por isso, quando nós olhamos para este texto, nós percebemos o profeta Jeremias falando a respeito de misericórdia de Deus. E que a misericórdia de Deus traz esperança aos nossos corações. O final do ano é sempre uma época muito interessante. Normalmente, via de regra, é a época em que nós nos ajuntamos enquanto família, festejamos, boa comida, boa conversa, um tempo de confraternização. O dia 31 de dezembro é marcado pelas comemorações de passagem de ano, fogos de artifício, festas acontecendo em lugares públicos, menos este ano, mas com certeza em lugares privados, como dentro dos nossos lares, no templo, como nós passamos aqui alguns no dia 31. E eu estive pensando a respeito deste nosso comportamento a respeito da virada do ano. É interessante como nas redes sociais, ao longo de todo o mês de dezembro, víamos postagens do tipo: graças a Deus 2020 acabou. Poxa, parece que 2020 teve mais de 700 dias. Agora que o ano acabou, tudo vai ser diferente. Pensamentos como estes nos dão a impressão de que a maioria das pessoas tem no dia 31 a oportunidade de fazer novo, tudo de novo. De fazer algo de diferente na sua vida para o próximo ano. E eu fiquei um tempo pensando a respeito desta realidade. E eu confesso que eu fiquei um tanto quanto angustiado. E o que me angustia não são as comemorações. Na verdade, na minha opinião, nós temos mais é que comemorar mesmo. Nós temos sim motivos pelos quais nós devemos nos alegrar. Contudo, o que me espanta é que nós concentramos toda a nossa alegria, toda a nossa comemoração no último dia do ano. Parece-me que toda a nossa esperança concentra-se na virada de um dia para o outro, como se apenas naquele dia nós fôssemos de fato abençoados, para que no outro dia nós pudéssemos de fato estar habilitados para fazer coisas diferentes. É angustiante, meus irmãos, pensar que nós vivemos 365 dias no ano, mas em apenas um nós temos motivos para soltar fogos de artifício, nos ajuntar em torno da mesa. Deu para perceber como eu gosto da mesa. Conversar com os nossos familiares. É angustiante pensar que parece-me que toda a esperança de uma vida nova concentra-se no dia 31 para o dia 1º do ano. E é exatamente por isso que nesta hora, neste dia, eu gostaria de chamar a sua atenção para refletirmos um pouco a este respeito. A Bíblia nos apresenta a perspectiva de vida de um cristão um tanto quanto diferente desta que eu acabei de mencionar para vocês. Um cristão, na verdade, aquele que crê em Jesus, não comemora algo novo em um dia do ano. A Bíblia nos ensina que o cristão tem 365 novas oportunidades para celebrar,
na presença de Deus. 365 oportunidades para fazer diferente, para fazer a diferença, para assumir compromissos, para ter esperança. No texto que lemos, o profeta Jeremias está nos apresentando razões pelas quais nós não apenas podemos, mas devemos crer na esperança e ter esperança no auxílio de Deus todos os dias da nossa vida. A razão da nossa esperança diária é, segundo Jeremias, a misericórdia de Deus. Neste sentido, o profeta nos apresenta aqui algumas características a respeito da misericórdia de Deus, que eu gostaria de apresentá-las, expô-las nesta manhã para os irmãos. É ano novo, e Deus faz tudo novo de novo. A primeira característica das misericórdias de Deus é que elas são, segundo o profeta, a causa de não sermos consumidos, a razão pela qual nós não somos consumidos. O primeiro ponto que precisa estar claro para nós é a respeito do significado das misericórdias de Deus. Bíblica e teologicamente, falar em misericórdia é o mesmo que falar em Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Ou seja, a misericórdia de Deus se manifesta em Deus nos privar daquilo que receberíamos naturalmente pelo nosso próprio mérito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, disse assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 6, verso 23 do mesmo livro, o apóstolo Paulo ainda diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pense comigo, exercício de raciocínio lógico. Se todos nós, eu, você, cada um de nós, somos pecadores, e se carecemos da graça de Deus, e o apóstolo Paulo nos diz que o salário, a recompensa para o pecado é a morte, morte espiritual, estado de completo afastamento de Deus, o inferno, é o que nós merecíamos, a perdição eterna. Esta não é toda a verdade a nosso respeito. O apóstolo também nos diz que a misericórdia de Deus nos livra daquilo que nos era cabível por causa do seu amor. O termo hebraico aqui traduzido por consumidos tem sentido de terminar ou de ter um fim. Então o que Jeremias está nos ensinando é que a razão de não sermos consumidos, exterminados, é porque Deus se revela em misericórdia. Nós não sucumbimos diante dos problemas, não porque somos bons, sábios, poderosos, habilidosos, mas porque as misericórdias de Deus nos alcançam. Em nossos dias, muitas pessoas têm colocado a sua esperança na vacina contra o coronavírus. Na verdade, nas vacinas, porque são algumas, numa cura para este terrível vírus que tem causado tanto problema nos nossos dias. Sabe, irmãos, não existe problema nenhum em esperar pela vacina, orar pela vacina, pela cura, pelo livramento de Deus. Contudo, o que nós precisamos estar atentos é que a nossa esperança não pode estar nestas coisas, nas mãos daquilo que o homem pode produzir, naquilo que se pode ter nesse mundo, mas daquilo que nós recebemos da parte de Deus. Todas as vezes que a nossa confiança ela é depositada em algum bem, em algum objeto ou em alguma pessoa, fatalmente nós sofreremos. E a razão para isso é muito simples. Acabamos de ler Romanos. Paulo está dizendo: nós somos pecadores. Por melhor que eu ou você possamos ser um dia na nossa vida, isso não muda o fato de que o nosso coração foi corrompido pelo pecado. E não fosse a graça e a misericórdia de Deus, estaríamos perdidos. É Deus quem nos sustenta. Vivemos pela misericórdia de Deus
e não pela nossa capacidade de prover soluções para os nossos problemas. A primeira característica das misericórdias de Deus é que ela é a causa, o motivo de não sermos exterminados. Mas o profeta continua.